Nós vamos ler a mesma escritura que lemos no domingo passado, pois nós vamos dar sequência hoje, né? Aqui no livro de Números, e depois nós vamos para o livro de Josué. Números capítulo 27, do verso 12 ao 17. Números capítulo 27, verso 12 a 17. E depois, mais um pouquinho adiante, nós vamos para o livro de Josué. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Aborim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então será recolhido ao teu povo, assim como recolhido o teu irmão Arão. Como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado, de me santificares nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Agora, Josué capítulo 1, verso 1 a seguir. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforce e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Amém? Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. No domingo passado nós iniciamos aqui e nós vimos historicamente o trajeto, como foi que a igreja primitiva, que depois mais tarde se organizou, chamada a primeira igreja de Roma, como foi que a partir dos tempos, centenas de anos depois da morte dos últimos apóstolos, ela foi se desviando e se afastando da palavra de Deus, até chegar ao ponto que chegou agora. Eu estava ouvindo um teólogo de fé católica na internet dando uma explicação, e eu glorifiquei a Deus, glorifiquei mesmo no meu coração. Eu disse: tu és tão bom, Pai, porque nós não dependemos de muito conhecimento intelectual para ser teus filhos e para conhecermos o que precisamos conhecer. Isso nos faz lembrar de Pedro, que era um homem letrado, um homem sem conhecimento de letra. A Bíblia diz que João também. Mas eles tinham tido conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E eles falaram com uma sabedoria a qual ninguém poderia se opor a eles. Mas por que eles não poderiam se opor a eles? Segundo a explicação desse teólogo, desse homem estudioso, nada contra a sua querida pessoa, mas ele estava dizendo que, na sua explicação, que a Bíblia é apenas uma história.
e que a igreja primitiva não tinha Bíblia. A Bíblia só foi escrita mesmo quase que centenas de anos depois, ou dezenas e dezenas de anos depois da morte de muitos apóstolos. Inclusive, ele chega a dizer que a escritura mais antiga que temos é a carta aos Tessalonicenses. E quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, nenhum dos evangelhos ainda tinha sido escrito. E ele dizia, como é que Paulo sabia? Como é que Paulo entendia o que era uma comunhão, sendo que ele não tinha estado com Jesus? Ele diz, tradição. Foram passando tradição um para o outro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que nós erramos, os seres humanos erramos, por não depender de Deus. Nós apenas dependermos do homem. Como você viu aqui, Moisés pediu que Deus colocasse, mas que Deus colocasse. Não que Israel colocasse, mas que Deus colocasse um homem na frente do povo. E quando Deus coloca, é Deus através do homem. Porque Deus, diz o profeta, ele não usa o vento, embora que em alguns momentos ele usou. Ele pode usar um animal, como ele usou a jumenta para falar com Balaão, mas em casos isolados. Mas para propagar a sua palavra, para ensinar a sua palavra, ele escolheu o homem para fazer isto. E ele questionava e dizia, então isso são apenas tradições. A igreja sobreviveu sem Bíblia e hoje os evangélicos quer basear tudo em Bíblia. E como é que os cristãos primitivos viveu sem Bíblia? Aí é que está o grande mistério. E aí é onde que está o grande aprendizado. Amém? Se Pedro era letrado, de quem Pedro recebeu tradição? De quem Pedro recebeu conhecimento? Se você vai para Atos capítulo 1, a Bíblia disse que eles receberam mandamentos mediante ao Espírito Santo de Jesus Cristo. Eles receberam mandamentos. Por isso que o que os apóstolos falaram foi o que Jesus havia falado para eles. E outra coisa, ele disse, eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei para vós. Quando se ignora essa parte, então vamos dizer que para mim sobreviver, para uma igreja sobreviver, vai depender da letra que um homem escreveu. Mas bem disse o William Branham, eu não conheço muito a Bíblia, mas eu conheço o autor dela. Eles não tinham os evangelhos escritos, eles não tinham a maioria das cartas de Paulo. A Bíblia só foi reunida centenas de anos depois. Mas eles tinham aquele que Jesus disse em Mateus capítulo 10, disse para eles, né, que chegaria um dia em que colocariam eles no meio de pessoas sábias, no meio de pessoas entendidas. Ele diz, vocês não tomem cuidado sobre o que é vez de dizer ou pronunciar, porque naquele dia não sois vós quem falará, mas o Espírito do Pai falará nas vossas bocas. Agora, se foi o Pai que falou na boca deles, agora veja bem que Paulo recebeu a Cristo no caminho de Damasco. E só depois de anos que ele foi ter com aqueles que antes tinha sido apóstolo, antes dele. E como é que ele conhecia o que eles conheciam? Porque o mesmo Jesus que estava com os apóstolos, que esteve com os apóstolos, que comeu com os apóstolos, que dormiu com os apóstolos em forma física, agora estava de forma espiritual em Paulo. Por isso ele disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas é Cristo que agora vive em mim. Agora, se Cristo que narrou os evangelhos, se Cristo que pregou o sermão da montanha, se Cristo que disse, como Paulo explica, como nós usamos aqui em toda a Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças o partiu. Como é que Paulo sabia? Ele não estava lá. Os evangelhos não tinham sido escritos ainda, ele não tinha uma cópia do que Jesus tinha feito.
mas ele tinha Cristo nele. Ele tinha Cristo nele. E eu digo uma coisa para os irmãos, às vezes, isso já aconteceu comigo e não é novidade, já tem acontecido com vocês. Tem muitas pessoas que falam, não, irmãos, eu só repito o que o William Branham disse, então tem que ler na íntegra o que o William Branham disse para estar falando o que o William Branham falou. Eu já preguei coisas que depois que eu fui ler, estava nas mensagens novas que eu nunca tinha lido antes. Agora por quê? Porque o Espírito que usou o William Branham é o mesmo Espírito que hoje está seguindo com a noiva. Estão compreendendo? Esse Espírito segue. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora diz o profeta, eu toquei nos pontos mais sobressalentes. Porque se fosse para tocar em todos os assuntos da Bíblia, como é que nós faríamos para poder ter tudo? Mas nos pontos mais sobressalentes, mais embaraçosos, no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Estão compreendendo, meus irmãos? E Paulo, sendo um mensageiro, Paulo tinha a voz do Espírito para aquele dia. Por isso que ele disse, faço-vos entender, irmãos. Ele mesmo falou com a própria boca. Gálatas capítulo 1, verso 6. Faço-vos entender, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado, eu não aprendi. Como é que um teólogo não enxerga isso? Como é que um teólogo não vê isso? Acha que tem que ser tradição. É que a igreja, a primeira igreja tem a tradição correta. E não temos que ter Bíblia porque a igreja tem a verdade. Desde quando a igreja tem verdade? Ah, mas quem foi que escreveu a Bíblia? Ele pergunta. Ah, foi homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas e os crentes que não tinham a Bíblia? Era como eles liam o quê? Já que temos que seguir a Bíblia, ele disse. Meu Deus, quanta pobreza. Quanta pobreza. O que Pedro pregou, que hoje está na carta, ele pregava verbalmente. O que Tiago escreveu, que mais tarde se tornou, ele falava verbalmente para a igreja. Foi assim que ela sobreviveu, foi assim que ela foi apacentada. E junto com aqueles apóstolos, ministros foram levantados, imbuídos desde a mesma unção, dentro do mesmo Espírito, que espalhou a luz que eles trouxeram. Oh, louvado seja Deus! Que é o que acontece. Agora hoje, graças a Deus, nós temos ela aqui. Juntada em forma de enciclopédia com 66 livros, está aqui para nós. Mas se hoje nós não tivesse ela aqui, mas tivesse um pregador que tivesse o Espírito Santo real e o ministério real, ele iria dizer o que está aqui sem ler aqui. Mas tinha que ter o Espírito Santo. Por isso que quem tem o Espírito Santo concorda com a Bíblia, porque homens inspirados pelo Espírito Santo escreveu. E se eu tenho o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, como é que eu vou contradizer ela? Como é que eu vou negar a mim mesmo? Então, meus queridos, foi assim que ela se desviou. Após tradição, após seguir o que os outros pensaram. Mas nós não vamos focar nisto. Nós vamos focar na parte final, onde nós entramos individualmente porque nos desviamos, porque nos afastamos de Deus, quando na verdade nós começamos bem. Uma vez aconteceu com um homem, vamos iniciar assim. Ele era um vendedor de carro, simplesmente se preocupava com essa vida aqui, com esse sistema falido que nós vivemos. Por que é um sistema falido, pastor Paulo? Porque é um sistema assim, você nasce, você cresce, você casa, cria filho, depois recebe os netos, vai para o cemitério, morre e tem um velório. Ou melhor dizendo, tem um velório e depois vai para o cemitério. É um sistema falido. Você acha que Deus fez o ser humano só para nascer, crescer, casar, criar os filhos, morrer e ir para o cemitério? É um sistema falido. Porque quem não morre de novo, de velho, não escapa. Então nós viemos no mundo só para nascer, crescer, casar, proliferar, encher a terra e morreu. Acabou. Isso é um engano muito grande. Amém? Então esse sistema aqui é falido. As crianças de hoje vão ser
os adolescentes de amanhã, os adolescentes de hoje vão ser os jovens de amanhã, os jovens de amanhã vão ser os homens de amanhã, os homens de amanhã serão os homens de meia idade de amanhã, os de meia idade serão os anciãos, e os anciãos serão os velhos, e os velhos serão os defuntos. Eu estou falando dentro da cronologia, dentro da regra geral da vida, que todo eu e você, se Jesus tardar, vamos ter que passar por isso. Agora, se temos um novo nascimento, todos que morreram em Cristo, Ele tornará a trazer com eles. Isso não te dá alegria? E esse homem era um vendedor de carro, e ele só pensava nessa vida aqui. E a Bíblia diz, se pensarmos só nessa aqui, nós somos os mais miseráveis de todos. E ele está vendendo o carro, alguém pegou um folheto, ofereceu um folheto para ele, e ele disse, estou sem tempo agora, mas por educação, pegou o folheto e colocou no bolso. E aí ele pegou o folheto, foi dirigido a olhar o texto do folheto, e no texto do folheto dizia, onde passarás a eternidade? Ele olhou bem e disse, eternidade, eu não estou preocupado com isso agora. Embrulhou o folheto e jogou no lixo. Mas onde passarás a eternidade? Me desculpa a expressão bem aberta, é como um genes de vida da parte masculina encontra um óvulo fértil da parte feminina e fecunda lá. Não tem mais o que fazer. A questão agora é gerar vida. E quando a palavra de Deus ela bate numa alma real, genuína, São João 5,24 entra em cena. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E quando aquela palavra, onde passarás a eternidade, bateu na alma dele, a madre fechou. Ele disse, meu amigo, agora você pode espernear, se você queira ou não queira, é por isso que eu sou tão feliz. Eu tenho meus momentos de deprimido, eu tenho meus momentos de esgotamento, eu tenho meus momentos como todas as pessoas têm, e principalmente como a maioria de ministros ao longo dos anos adquire. Mas eu no fundo eu sou uma pessoa feliz. Porque se eu sou um dos tais, mesmo que eu quiser ir para o inferno, eu não vou. Mesmo se eu quiser ir, eu não vou. E um que não tem eleição, mesmo que se ele quiser, não é nem para o que quer, nem para o que corre. Mas é para aqueles que Deus... E ali entrou aquela palavra. Entrou. E ele pegou o folheto, embolou e jogou. Quando ele jogou no lixo, aquilo doeu nele. Ele ciscou para lá, ciscou para cá, por certo vendeu mais um carro e de olho foi lá e desenrolou tudo e colocou no bolso de novo. Onde passarás a eternidade? E aquilo ficou lá. E o genes de vida começou a desenvolver e gerar algo dentro dele. Não precisa muita coisa para uma alma eleita. Você não tem que fazer como os nossos queridos aí de que vão de 2 em 2 em casa, tem que dar um curso teológico para a pessoa, para esvaziar a cabeça dele, de explicar de A a Z. Agora você pode ser batizado e começar a discipular, e tem que ser seguido. Não, meus queridos. Eles saíram do dia de Pentecostes com o Espírito Santo e a primeira pregaçãozinha foi 3.000 almas. A questão é Deus está no assunto. E aí, eu estou muito falante, né? Vai estendendo, por certo o tempo vai embora de novo. Mas vocês estão felizes, não estão? Vamos seguindo aqui rapidinho. E ele pegou aquele folheto, eu vou dizer para você, aonde é que nós desviamos? Onde nós desviamos? O tema é esse, foca nisso. De onde é que nós desviamos do caminho do Senhor? E aquela palavra dele, onde passarás a eternidade? Aí disseram para ele, conversando, foi perguntar para alguém. Irmãos, tem coisa, aquele que em vós começou a boa obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Até o dia de Jesus Cristo. Veja os reis magos, eles saíram do Oriente e foram seguindo o quê?
seguindo um sinal celestial. E o que diz São João 14:26? Quando o Espírito Santo vier, vos guiará em toda verdade. Todas as pessoas que vêm aqui no culto e que Deus toca no seu coração e que arde, você levanta a mão e chega a hora, você fala assim: pastor, eu fui fisgado. Você pode correr, eu sou um bom pescador? Não, eu sou um amante da pesca. Bom pescador não sou. Tem algumas habilidades, mas tem peixe que você fisga ele. Eu vou bater um gogó aqui. Eu fui pescar num pesqueiro, peguei um tambaqui, nada mais nada menos de 13 quilos. Parecia uma roda de carro assim. E a minha carretilha era pequenininha, eu rocei o rolamento dela de tanto que ele vinha, ele estava fisgado. Aí ele ia lá no meio, aí quando pensar que não, eu vinha trazendo, ele vinha trazendo. Quando ele chegava, que ele via a claridade, ele a carretilha chegava a subir. Aí ele ia lá embaixo, não, falou: seu teimoso, vem. Aí trazia ele, até que ele cansou, ele pranchou. Aí eu fui lá com o passacoá, pegamos ele, passamos na balança, 13 quilos. E aqui eu já observei que tem muitas tambaqui e muitos tambaqui grandes. E Deus traz ele, ele vem, quando ele pouco, e eu falo: problema seu. Se você é um dos tais, mais cedo ou mais tarde, o seu lugar vai ser aqui, ó. Porque essa linha do evangelho aqui não quebra, você não escapa não. A do homem escapa. E aí quando vai ali eu fico sorrindo. Eu falo, aí ó, para que temar? Não é verdade? Mas veja de onde desviamos. Aí disseram, ele foi perguntar para alguém, como os reis magos, estava seguindo o sinal celestial. Estava seguindo o sinal que Deus deu para eles. Voltando novamente. Quando você vem aqui, você ouve a palavra e arde aí no seu coração, você acha que é um homem que está falando com você? Quando Deus te convence que você tem que entregar a vida, você acha que foi um homem que te convenceu? Eu quero que você saiba que esse homem que está falando com você aqui, às vezes eu tenho vergonha de dizer no rádio e dizer, porque estamos numa era civilizada, não era bem avançada. Eu tenho 5ª série, meu querido. 5ª série. Quando eu passei da 5ª para a 6ª, não tive mais condição de estudar. E tem pessoas que no rádio pensam que eu tenho PhD em teologia. Aí você fala, mas... E o que o senhor me fala disso? Deus, só pode ser Deus. Às vezes eu subo aqui, só tem um rumo pelo qual ir, eu chego aqui e ele despeja. E você pensa que isso é por causa de mim? É por causa de vocês. É por causa de vocês. Porque isso que ele deu não foi para mim, é para vocês. E ele só vai terminar comigo, vocês só vão ter uma notícia, dizer assim, olha, pastor Paulo sofreu um acidente e está sendo velado a não sei aonde. Só o dia que ele terminar comigo. Mas enquanto ele tiver alguma coisa para beneficiar vocês, ele vai me segurar. Como Deus vai segurar cada um de vocês enquanto ele tiver alguma coisa para você fazer. Quando você não tiver mais nada o que fazer, ele diz, vamos para casa. Chegou a hora de descansar. Então, quando você ouve aqui, e Deus te chama lá no fundo do teu coração, aquele mesmo que começou aí, que não foi o homem, ele vai aperfeiçoar e vai trabalhar até o dia que ele voltar. Porque não foi um homem, foi Deus que utilizou um pobre homem para trabalhar aí dentro. Porque ele chegou num lugar aí onde homem nenhum conseguiria chegar. Agora, se chegou foi apenas aqui, então vai chegar uma hora que vai sair daí. Mas se desceu aqui, e aquilo que eu falei, e ali fecundou, você pode correr, você pode adiar, você pode fazer o que você quiser fazer. Nem que você queira, eu vou repetir, nem que você queira ir para o inferno, não tem mais como você ir.
Porque a prova de que a palavra de Deus entrou aí, é que você é de Deus. Quer Bíblia para isso? Quer ou não? São João 8, 47 e 48. Os que são de Deus. Os que são de Deus. Não é os que vão ouvir e vai ser de Deus. Os que são de Deus. Escuta as palavras de Deus. E você escutou, e você recebeu, porque você é de Deus. E todos que o Pai me deu virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ah, mas a Bíblia disse que faz... Irmãos, regras, normas, leis, serve até enquanto você for menino. Mesmo eu sendo um eleito, eu tenho uma Bíblia para seguir. E tem as penalidades para mim. Eu não estou anulando isso aqui. Mas isso aqui serve apenas de mestre, de condutor. Mas qualquer filho meu, se de hoje em diante, graças a Deus, até que Deus tem guardado, mas se quisesse ser um traficante, se quisesse ser um drogado, se quisesse ser uma pessoa de má índole, e alguém tirasse a vida deles por causa de um tráfico ou por causa de qualquer outra coisa, e me chamasse no necrotério lá e dissesse seu filho, eu não tinha como eu negar. Eu ia ter que dizer, é meu filho. Ele não andou no caminho que eu escolhi para ele, mas é meu filho. E diz o profeta, se você é um dos tais, e Deus vê que a coisa está difícil para te contornar aqui, ele te recolhe e leva para casa cedo, porque você é filho dele. Ele ama você. Isso é nada mais que eleição e predestinação. Estou entendendo? O filho pródigo deixou de ser filho? E por que ele voltou? Porque ele era filho. Mas se ele não voltasse, e ele morresse por lá, como o pai pensou que ele estava morto, ele ia deixar de ser filho? Um gato quando morre ele vira cachorro? Ou um cachorro vira gato? E filho de gato? Filho de cachorro? Filho de Deus? Conclui. Eu não sei como é que tem gente que não consegue ficar alegre. Ah, pastor, é porque eu ainda não tenho certeza se eu sou ou não sou. O Espírito de Deus não testifica com o teu espírito que você é filho e filha de Deus? Não olha para a casca, não olha para as faltas que tem aí no seu exterior, na sua carne. Olha para aquilo que diz a tua alma. Quando você rebela, quando você envergonha Ele, quando você nega Ele com as suas obras, com as suas atitudes... E aí ele te chama no tento, ele encosta cara a cara com você e diz, Pedro, tu me ama mais do que as outras pessoas? O que você fala para ele? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me ama mais do que... Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, não me deixe envergonhado. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. O problema, como nós meditamos lá, são as deduções. Porque vemos um irmão aí que levou uma surra do diabo, ou como aconteceu com o irmãozinho, o diabo arrasta e deixa o camarada só o trapo. Aí nós já deduzimos que ele não é um filho de Deus, porque se fosse filho de Deus, não acontecia isso, foi filho de Deus. Por que você não cala a sua boca, me desculpa a expressão, e deixa que Deus faça a dedução? Será que o filho da irmã lá deixou de ser filho da irmã porque foi arrastado por um cavalo doido? E extrapoliou todo ele, coitadinho? Que vai ficar sequela, por certo, pro resto da sua vida? E tem muitos aqui que vai com sequela, mas vai ter que ir. Deixa eu adiantar aqui. Então, quando eles entraram em Jerusalém e foi perguntar, ali eles desviou do caminho. Foram lá para os rabinos estudiosos. Deus mostrou o sinal para ele, não mostrou para os estudiosos. Quando foi lá para os rabinos e disse, ele sabia onde ele devia nascer. Todos os teólogos sabem que tem um céu para entrar, mas eles não conhecem o sinal espiritual. Eles conhecem tradição. Me desculpa, eu não quero ser ridículo e nem chatear, mas eles sabem até quantos litros de água cabe na barriga de um camelo, no estômago. Eu não sei, mas eles sabem.
Ele sabe as datas, ele sabe a cronologia, ele sabe tudinho decor, só não consegue ver o espiritual da situação. Estão entendendo? E o sinal foi mostrado para ele. E este homem, este rapaz, ele relatou para o profeta, que aí encontrou com os amigos que eram de uma determinada igreja. Eles falaram: não, você tem que ir lá para a nossa igreja, que se você for lá, você vai encontrar Jesus. Ele já tinha encontrado Jesus. Ele só tinha que seguir agora. Alguém já tinha começado. Meus irmãos, quando uma mulher se engravida, o que ela tem que fazer? A vida continua normal. Simplesmente, se ela tiver condição, ela vai se alimentar melhor, porque hoje nós temos nutricionista à disposição, nós temos tudo. Olha, mãe, você faz isso, faz aquilo. No passado nem isso não tinha. Mas ela simplesmente vai tocar a sua vida normal. Porque o que está crescendo lá dentro não depende dela escolher, querer ou determinar. A lei da vida começou uma obra dentro dela. E dentro dos 9 meses, eu não sei quantas semanas, as irmãs sabem disso aí, é que vai determinar. Está claro? E da mesma forma, é quando você recebe a palavra de Deus. Então ela não tem que ficar todo dia perguntando para as vizinhas e disse: olha, me falaram que eu estou grávida, aquela questão que todo mês acontece comigo não aconteceu mais, e eu estou com enjoo, estou com isso, todos os sintomas dizem da gravidez, mas eu não estou vendo nada. Será que eu estou ou não estou? Ah, meu Deus. Tem gente que fica assim: será que eu sou filho de Deus? Eu não sou. Eu estou sentindo enjoo, eu estou sentindo problema seu. Se lá dentro está grávida, fica tranquilo que a coisa vai estufar. Vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Tem um segmento. E não precisa ninguém dizer nada. Vai chegar uma hora que você vai ver as roupinhas que você sempre usava espichar. Uns quilinhos a mais. Se você é daquela que só come lanchinho, que só faz isso e aquilo, e pizzazinha, e faz não sei o que, aí o sangue já não circula direito, a pressão já começa a subir, o pé começa a inchar, e tem que pôr o pé para cima, e tem que ir no médico. Agora não, se você for aquela que come as coisas que é preciso comer, e é do pega mesmo, você nem engordar muito, você não vai. Mas começou a ficar grávida, ai, estou com desejo, deixa eu ver o que eu vou comer hoje. Come, senão o menino vai nascer com cara de maçã, vai nascer com cara disso. Quanta bobeira, quanta ignorância. Quantos homens no passado se viravam nos 70 para cumprir certos desejos, e nada mais nada menos que lenda, né? Não, mas eu já vi. Eu não vou ficar entrar em pormenor agora, vamos parar com essa confusão, né? Vamos parar com essa contenda antes que o tempo passe. Mas aí, meus irmãos, ele chegou e falou: alguém disse para ele: vai em outra determinada igreja, que você lá vai dar certo. Ele foi numa igreja, não conseguia encontrar. Foi em outra, não conseguia encontrar. Foi em outra, não conseguia encontrar. Alguém disse para ele: você tem que falar em língua. Ele lutou, amém, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ficou no altar até que... Mas ele viu que ele continuava sem encontrar nada e conseguir nada. Oh, Jesus! E ele começou a ficar deprimido e entrar em problema. Um homem que tinha sido salvo, em vez de estar em paz, estava problemático. Você sabe por quê? Porque Deus começou uma obra na vida dele. Olha para mim aqui, certo? E em vez dele seguir aquela voz que falou com ele onde passarás a eternidade, ele devia continuar ouvindo a voz e a direção dela. Ele se desviou na lateral e foi perguntar para os outros o que os outros achavam. Aí um dizia uma coisa, outro dizia outra. Quem que começou a obra? Quem que vai concluir? E aonde foi que ele ouviu? Na palavra de Deus. Então ele deveria guardar a sua paz, orar a Deus e dizer: Senhor, aonde o Senhor me dirigir, eu estarei lá. Não sair perguntando e questionando. E aí até que ele estava deprimido, ele estava com um problema, até que chegou numa situação que ele não tinha mais o que fazer. Aí falaram para eles: ó, de tudo que você procurou, só tem um lugar que falta para você ir. Aí ele procurou o irmão Brando e disse: ó, me disseram para mim procurar o senhor, eu acho que eu tenho que ir para a igreja. O irmão Brando falou: engano seu.
Você não tem que ir para canto nenhum. Mas me disseram que o senhor poderia me dizer o que fazer. O profeta disse, se Deus me dirigiu o que dizer para você, eu vou dizer. Aí ele, como é que é a sua história? Ele narrou toda a história e falou assim, você deixou ele lá bem lá atrás. Foi lá que você deixou ele. Lá onde ele falou com você, foi lá que você deixou ele. E você começou a escutar o que os outros tinham para dizer. A opinião dos demais. Foi aonde você se desviou. E é aí, justamente aí, igreja, onde nós nos desviamos. O profeta de Deus diz assim, certo? Na mensagem Resumo das Eras, ele diz que através da pregação e do ensinamento é que você ouve a voz de Deus. E eu vou ser mais direto. O escritório está ali, aberto para qualquer pessoa que queira ir lá, buscar conselhos, etc, etc. Mas vou dar um conselho particular para vocês, não é porque eu não quero te atender, não. Eu faço esse desafio sobre a autoridade de Deus e com humildade. Antes de sair de casa, se você tem uma questão, dobre o seu joelho e peça para Deus, diz, Senhor, fala comigo esta noite. Senhor, eu preciso ser apacentada, eu preciso ser apacentado. Aí você vai provar se o seu pastor tem ministério pastoral ou não. Não é o tanto que ele fala que ele tem. Não é o tanto que alguém diz que não tem. Mas é o tanto que Deus prova para você que tem. E aí você vai sair de casa, você vai dizer, Senhor, fala, e você não vai ficar surpreso, você poderá se surpreender, que poderá repetir até o que você falou lá. Para provar para você que aonde você ouviu, ele continua falando com você. Ele continua tratando com você. E sabe por que hoje, às vezes, você está assim, sua cabeça está... Sabe quando tem pessoas que quando a pressão artéria, vamos dizer assim, problema de pressão, sobe, ele fica meio aéreo. Eu estava conversando com o irmão ontem, ele disse, pastor, quando sua pressão altera, o que acontece com você? Eu digo, olha, às vezes altera o meu humor, às vezes, quando sobe demais, uma leve dor na nuca. Ele disse, eu fico meio aéreo. E tem gente que fica ouvindo tantas laterais, fica ouvindo tantas opiniões, que ele fica meio aéreo. Eu não tenho nada contra você ouvir a pregação que você deseja ouvir. Ninguém aqui é preso a nada. Mas você tem que saber de uma coisa. Que se Deus está falando com você e você está sendo beneficiado, é melhor você não ficar com curiosidade para algum canto. Porque quem procura, acha. E você poderá achar o que você não está querendo procurar. E vou dizer para você por que acontece. E aí é onde às vezes nos desviamos. Vamos recapitular e vamos voltar. Eu tenho só 5 minutos, vamos aproveitar esses 5 minutos e eu não vou dar conta de terminar de novo. Mas o dia que Deus permitir, nós podemos dar sequência. Certo? Vamos voltar lá no princípio, como é que tudo aconteceu. Por que Adão e Eva desequilibrou e eles saíram do companheirismo de Deus? Quem fez o jardim do Éden? Quem fez Adão e Eva? Quem fez as plantas? Então ele sabia o que ele estava falando. E ele disse, no dia que tocares, nesse dia morrerás, não foi? Será que tinha que ouvir mais alguém? Agora, de repente, chega alguém que não sabe nem do que está falando. Um que já tinha rebelado. Um que já tinha entrado em problema. Agora vem querer dizer para eles que quem fez eles, que quem fez o jardim, que quem fez toda a existência, estava com medo que eles fossem igual a ele. E foi ali aonde eles desviaram da linhagem da perfeita vontade de Deus. Quando pararam para razoar e ouvir o que alguém mais tinha a dizer. Irmãos, nesses 25 anos de ministério, nós já passamos por várias fases aqui. E teve pessoas que uma vez chegou a afirmar e jurar de pé junto.
Aquela igreja não vai sair daquela condição. Aquela igreja virou uma denominação. Na época de manifestação dos dons aqui. Aquela igreja não tem jeito de voltar mais. Aquilo ali, ele não vai conseguir contornar aquela situação. Só que eles esqueceram. Eles esqueceram de uma coisa. E eu quero dizer para os irmãos um segredo. Por que até hoje, pela graça de Deus, com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas faltas, com todos os meus enganos que eu já tenho cometido, nós temos permanecido. Porque eu sempre volto para cá. Aí você diz, mas e para a mensagem? A mensagem me fez voltar para cá. A mensagem de William Branham foi para me trazer para aqui, ó. Tem coisas que eu vejo que está na vontade permissiva e eu deixo prosseguir. Mas eu sei aonde que aquilo precisa chegar. E sempre buscando, eu não sou influenciado porque alguém diz o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Tem pessoas que às vezes, por causa de correção, por causa de atitude, passa meses sem sequer olhar para a minha cara e falar comigo, eu pouco estou me importando. Eu amo e continuarei amando. Mas o que Deus, porque eu vou responder pelas minhas atitudes e pelo que eu, como pastor, tenho que fazer por essas pessoas. Elas gostem ou não gostem. Eu sei que se eu não fazer o que Deus pediu para fazer, nem ela vai sair bem, muito menos eu. E nós temos que prosseguir. Então nós sempre temos que voltar para cá. Lembra do que Deus disse para Josué? Quando chamou para ele, disse, olha, eu serei contigo todos os dias da tua vida e não terá quem vai se suster diante de ti. Agora, por quê? Josué não era um homem como todos os homens? Josué não era um ser humano? Você não é um ser humano? Nós não somos seres humanos? Você é diferente da sua vizinha? Não. Você come, você bebe, você dorme, você sente dor, você tem enfermidade, todo mundo tem. Mas e qual a diferença de você com eles? Porque você tem uma meta. Você tem algo aonde vai te trazer sempre quando você sair fora, ou para a direita ou para a esquerda, aquilo te traz para o centro do caminho. Louvado seja Deus. Isso vai para ministros. Veja o que o profeta diz. Você pensa que até os mensageiros eles não tinham um marco? Eles não tinham um lugar onde eles tinham que prosseguir? Leia a mensagem era de Éfeso, quando o profeta fala sobre Paulo, que Paulo foi o exemplo para todos os demais mensageiros. Foi exemplo para todos os pastores, para todos os pregadores e para todos os cristãos. Porque ele mesmo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o profeta diz, todos os demais mensageiros tentaram se aproximar do que foi ele. Porque ele disse, como sábio arquiteto eu coloquei o fundamento. Agora vocês trabalhem em cima dele. E não saia fora desse fundamento, porque se sair fora, vai ser arruinado ou pelo fogo, ou pelo vento, por alguma coisa vai ser danificado. O fogo vai provar tudo. Agora, se vocês permanecerem dentro do fundamento dos apóstolos e dos profetas, você pode ter certeza. Você está dentro do fundamento celestial, porque o nome dos 12 estão lá na cidade celestial, no fundamento dos muros. Amém? Então é isso aí. Então aonde é que nos desviamos? É porque de repente alguém espertão começa a nos dizer, isso aí não é bem assim, aquilo não é bem assim. Aonde foi que você ouviu a voz de Deus? Aonde foi que Deus começou a tratar com você? Sobre que base Ele tratou com você? Não foi apenas entre você e Ele? Quando você entrou com Ele pela primeira vez, ou quando você, em outro lugar que você não estou dizendo só aqui, muitos de vocês vieram de outros campos, quando Deus tratou com você aquela primeira vez que você sentiu a necessidade de descer as águas, de ser batizado e de começar uma caminhada com Deus, como é que foi que Ele tratou com você? Ou alguém te pegou pela mão e trouxe até o altar? Não. Você veio de livre e espontânea vontade dizer, eu aceito a Cristo como Salvador da minha alma. Então Ele tratou aí com você. E não precisou de ninguém tratar com você, foi Ele que tratou. Alguém pode ter falado para você, mas quem trabalhou lá dentro foi Ele.
Então você deve continuar que é Ele que vai falar com você. Você não tem que ser influenciado porque alguém acha o que alguém pensa. A voz final é de Deus, a palavra final é de Deus. Por isso diz o profeta, o médico pode falar, você só tem 10 dias, mas Deus não falou 10 dias. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Tu crê nisso? Disse ele. Aí é que está. É porque eu estive conversando com a irmã fulana acha que... Quem é a irmã fulana? Porque Ciclano me disse que é assim, porque Ciclano disse que sabe... Quem é Ciclano? Foi Deus que te disse isso? Foi o Espírito Santo que te disse isso? Não. Então toma cuidado. Porque o que começou a obra em você vai concluir. Mas quem não começou vai destruir. Vai querer dar os seus pitacos. E essa obra vai sair fora dos esquadros. E ela vai ruir e vai cair. Porque a obra de Deus não é edificada sobre areias movediças. É edificada sobre a revelação. Então a primeira vez que ele te chamou foi por revelação. A primeira vindicação de Pedro não foi em livros teológicos, não foi em seminários, não foi falando difícil, não foi conhecendo o grego, o aramaico, o hebraico. Embora o hebraico e o aramaico ele já conhecia porque era a língua natural deles lá. Mas o grego eu duvido, Pedro não sabia nem ler nem escrever. Mas quem diz os homens ser o filho do homem? Para concluir. Uns dizem, aí é que está o problema. Todos eles estavam desviados e não sabia quem era o homem porque estava escutando o que mais alguém estava dizendo. Irmãos, nós temos um bolo assim de linhas, de pensamentos, de doutrinas, de isto e daquilo. Um diz que tem que ser assim, outro diz que... Por que você não para escutar Deus te dizer? Porque o mesmo profeta diz perguntas e respostas sobre os selos. Não interprete nada. Quando você precisar saber de alguma coisa, o Espírito Santo te revelará. Quando chegar a hora, Ele mesmo te revelará. Amém? Quem diz os homens ser o filho do homem? Um dizia que era isso, outro dizia que era aquilo, e eles estavam assim, Como é que eu falei agora há pouco? Aéreos. Eles não sabiam em qual doutrina creria. Mas ele disse, é o que falam. Eu não quero saber o que os outros falam, eu quero saber de você. Até quando você vai viver sobre o que os outros falam? Sobre o que os outros acham? Sobre opinião particular? Você é você ou você é uma outra pessoa? E você, quem diz que eu sou? Aí agora foi a hora. Pedro disse, misericórdia, eu não sei. Mas aí, como um facho de luz desceu. Aí eu posso ver a expressão de alegria no rosto de Pedro. Dá um passo à frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Satanás, diz o profeta, pode pintar um quadro e dizer para você, aquela irmã é isso, aquela irmã é aquilo, aquela irmã é aquilo. As pessoas estão dizendo. E você, o que você diz? Daí você tem que esperar em Deus e dizer, irmã, ela é uma filha de Deus. Ele é um filho de Deus. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles não estavam ouvindo as laterais. Agora nesse momento. Agora o véu caiu e agora era Pedro e Deus. Até Jesus fisicamente, me perdoe, isso é forte. Até Jesus que estava em carne e sangue ali ficou à parte. Porque ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Agora Jesus tinha carne e sangue ou não tinha? Tinha ou não tinha? Ele derramou o sangue no Calvário. Bem-aventurado és tu que não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. Mas o meu Pai que estás nos céus, te revelou isso. E quem é o Pai? São João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade.
Tem coisa que o pastor não vai revelar para você. O irmão fulano não vai revelar. Aquele que começou em você é o que vai continuar. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, cuidado com as laterais. Vai você mesmo diante de Deus e diga: Senhor, Tu começou uma obra aqui no meu coração. Tu me disseste uma vez que eu era uma filha de Deus, um filho de Deus. Muitas coisas têm me sucedido. Satanás já disse, muitas pessoas já disseram que eu não passo de um barco furado. E o Senhor, o que o Senhor fala? Deixa o meu espírito testificar com o teu espírito. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que se dependesse das minhas forças, da minha condição, eu seria tu na terra. Mas não cabe a mim decidir, porque o querer efetuar pertence a ti. Então eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça em mim, cumpra em mim segundo as tuas palavras. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Deixa-nos ouvir aquela voz canalizada. Meu Deus, temos desviado daquele que começou em nós a boa obra. Poderemos dizer, como disse o teu profeta, escutando a sua voz. Quando há milhares de vozes, mas só tem uma voz, que nós não podemos perder ela. E é a voz do teu Espírito Santo para nós neste momento. Deus, trabalha em nossos corações, trabalha em nossas vidas, trabalha em nossas almas. E se nós temos desalinhado, que o Senhor volte novamente cada um de nós para o nosso caminho. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. O caminho é estreito, mas eu vou caminhando. Que nome que é? Pela glória de Cristo. É a luta e a prova e a tribulação, mas quem tem Jesus Cristo, aleluia, amém. Vamos achar o número aí. Alguém me vê o Inário para mim? Seu Inário da letra grande? É Jesus, é o nome, não é isso? Amém. 200 e... Aqui. O caminho é estreito. Sol. Se quiser bater a palma, jogar a perninha do lado. Quem fez a tua perna foi Jesus. Se você vai jogar ela para ele, se sentir, se não sentir, isso não é uma lei. Só estou brincando. Que ritmo é esse? Mas eu vou caminhando, a vinda de Cristo está se aproximando. A levar minha cruz, eu não quero ficar, quero ir com Jesus. É Jesus, o meu mestre querido, ele virá em breve, levará os remidos, lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre, amém. O seu santo evangelho eu vou anunciando, sua vinda gloriosa eu estou esperando. Passa o céu, passa a terra, passa as nuvens e o mar, mas as suas palavras nunca hão
graça. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Tem a luta, a prova e a tribulação, mas eu tenho Jesus, Ele é meu guardião. O mar se agita, pra canoa virar, mas quem tem Jesus Cristo tem em quem confiar. É Jesus, o meu mestre querido. Ele virá em breve, levará os remidos. Lá no céu há riquezas que o mundo não tem, e ali viveremos para sempre. Amém. Amém. Glorificado é o nome de Jesus. Vamos embora? Vamos agradecer a Deus e vamos pedir que Ele nos mantenha no caminho. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nunca fique confuso. Aquele que crê em mim de maneira nenhuma será. Mas por que não? Porque você vai escutar Ele. Você vai buscar a direção dEle. Senhor, fale comigo. Eu estarei esperando em Ti. E você vai ver que Ele é Deus. Para dar a resposta, para dar a solução, para dar o conforto. Amém? E não surpreenda se Ele usar um bêbado, usar um desviado. Mas o importante é que Ele vai te dar a resposta. Às vezes num hino, Ele fala. Ele é Deus. Agora numa piada é difícil. No futebol vai ser difícil. Nas coisas do mundo Ele não fala ali. Estão compreendendo? Mas nos recursos que Ele tem provido, Ele vai falar. Deus falou aos pais no passado de diversas e de muitas maneiras, pelos profetas. E nesses últimos dias, tem nos falado pelo Filho. E você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? E Ele mesmo, esse Filho, deu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores e doutores, querendo o... Então, canaliza essa voz. Vocês me amam, irmãos? Eu também amo vocês. Mas você não deve vir aqui apenas porque me ama. Você tem que saber que Deus está dentro desse ministério. Porque se você conseguir achar Deus aqui dentro desse ministério, então você vai ser apacentado. Não venha apenas porque sua esposa vem, porque seu esposo vem, porque o namorado ou a namorada vem. Eu digo na questão de escolher como sua igreja e a ter esse ministério como seu pastor. Estou entendendo? Você tem que ser a tua definição, porque você tem que saber que em algum lugar Deus vai tratar com a sua alma. Deus vai apacentar ela. Ele já tem apacentado até aqui? Ele tem suprido as suas necessidades? Então que Ele seja louvado por isso. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Só mais um pouquinho. Já tem muito tempo que Deus me livrou de vaidade ministerial. Deus me libertou disto. Se um dia você sentir dirigido e achar que qualquer ministro, outro ministro, pode te preparar melhor do que Deus tem feito através de mim, e se você for por esta causa, você terá a minha compreensão, a minha oração, a minha amizade e o meu amor cristão com você. Eu me libertei dessa vaidade. Eu não faço proselitismo para ter membros. Eu não defamo ninguém para poder trazer membro para cá. Estão compreendendo?
Eu quero que as pessoas venham por ver Deus. Porque o dia que você vê uma falha em mim, você vai saber que quem tratado com você não é um homem que falhou, é Deus que tratou com você. Estou entendendo? E se eu também creio que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu creio que o que começou em você vai terminar. Não é preocupação minha estar fiscalizando a tua vida. Meu dever como pastor é velar pela tua alma, é interceder por ela, é orar por ela, é zelar por ela, é apacentar ela através do que Deus tem me dado. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Não sei. Eu não vim armado para isso. Eu estou dirigido a falar o que eu estou falando. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus? Deus Todo-Poderoso, obrigado por tua misericórdia. Obrigado por tua graça derramada em nossas vidas. E pedimos agora que nos acompanhe, que nos abençoe. Leva as tuas ovelhas em paz. E que eles sejam guardados, que eles sejam fortalecidos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aperte a mão do seu irmão, da sua irmã, diga: Deus te abençoe, minha irmã, em Cristo, até outro dia, se Deus assim permitir. Vão em paz em nome de Jesus. Amém.